e queremos externar a nossa alegria por estarmos juntos novamente na coordenação desta lição e na convicção plena de que em breve estaremos todos juntos na igreja. Eu vou até falar uma heresia. Eu acho que nós vamos ficar também um dia com saudade desses momentos através do Zoom. Tem o seu encanto especial. O Zoom nos trouxe a oportunidade de conhecer pessoas como a Joyce, o Leonan, o nosso irmão Jesus, de Ribeiro dos Santos, que a gente ouvia falar, mas nunca tinha visto, pelo menos através do Zoom, a gente o ficou conhecendo. Graças a Deus ainda tivemos este recurso, não é, irmãos? Bem, a lição desse trimestre, eu sou suspeito em falar, mas ela é de muita importância, porque ela trata de um assunto que vai nortear a nossa existência, tanto aqui na Terra quanto no futuro com Deus, lá no céu. A educação cristã. A definição de educação, irmãos, é o seguinte: é o ato de educar, instruir, disciplinar. A educação é o meio através do qual os hábitos, os costumes e valores são transferidos de uma geração para outra. A educação cristã, então, seria o quê? O meio em que os hábitos, os costumes, os valores, os princípios cristãos são transferidos de uma geração para outra. Através do quê? Através da família, primeiramente, e através da igreja. A senhora White, ela tem uma definição que eu acho perfeita, irmãos. A verdadeira educação, que é a educação cristã ou educação superior, como ela menciona, é o desenvolvimento harmônico das nossas faculdades física, mental e espiritual, visando o adequado preparo para esta vida e também para a vida futura, a eterna. E eu pergunto a vocês o que a lição da Escola Sabatina nos perguntou na introdução geral. Marcos, capítulo 8, verso 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ser formado em ciências econômicas, literatura, engenharia, direito ou qualquer outra coisa e se perder para com Deus? A verdadeira educação é o conhecimento de Deus. E esta vai ser a pauta do nosso estudo durante todo o trimestre, irmãos. A educação cristã e a redenção. Eu deixo já de antemão um apelo a todos. Vai valer a pena estudar. E a abertura de hoje, através desta primeira lição, já nos indica isto. Vamos orar? Senhor nosso Deus, humildemente te suplicamos que estejas conosco ao aprendizado desta lição, para que possamos, Senhor, nos tornar sábios e preparados para esta vida e também para a vida futura. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Irmãos, o tempo já está avançado e eu já vou direto ao assunto. A educação no Jardim do Éden. Pense em algo interessante. A escola modelo. Endereço: Jardim do Éden. Fundador e diretor: Deus. Professor emérito: Nosso Senhor Jesus Cristo. Alunos: Adão e Eva. Livro, compêndio de estudo: A natureza. Matéria, o currículo, isto é, as experiências que serão vivenciadas: a criação da Terra e do universo. Segundo, propósito e responsabilidade da família humana. Terceiro, informações sobre o casamento. Quarto, sobre a existência de um inimigo. Método de ensino, o relacional. Deus e o homem são seres sociais. Funcionamento da escola, período integral, de sol a sol, de domingo a sexta. Aos sábados, celebração, comemoração especial. Quem não gostaria de estar numa escola desta? Só que tem um detalhe. Como toda boa escola, para aferir a verificação de aprendizagem,
a necessidade de uma prova, de um exame. E no Jardim do Éden também havia uma prova, um exame, a árvore proibida. Amigos, o que ocorreu? Nós só vamos entender o porquê da importância da educação cristã se entendermos onde éramos para estar, onde Adão e Eva estavam, de onde eles caíram e a situação que hoje nós nos encontramos. Esta vai ser a pauta de nosso estudo rapidamente hoje. O Jardim do Éden, irmãos, ele se nos apresenta como o paraíso de Deus. E esse paraíso era para Adão e Eva o lar, a escola, o trabalho, o lazer e recreação e também a igreja. Eu gostaria de já pedir ao irmão Gilson que nos falasse um pouco sobre o Éden como lar. Lar. A palavra lar é a palavra lareira, lugar de aquecimento. Doutor Gilson, conte para nós em 3 minutos que lar era este que Deus deu para Adão e Eva. Um feliz sábado a todos os irmãos. Então, Nasa, Deus havia concluído, né, a obra e o próprio Deus viu que tudo estava muito bom, né? E aí não faltava nada, era tudo muito belo, né? Aparentemente não faltava nada para o santo par, né, que ele criou. Mas Deus, né, em razão do amor que ele tinha por esse, né, casal, ele cria um jardim. E esse jardim passa a ser o lar, né, dos nossos primeiros pais. E nesse jardim, né, nesse lar, ele havia, né, Deus formou com árvores de toda variedade, né, muitas das quais carregadas com frutos deliciosos, lindas trepadeiras, né, que elas cresciam retas, né, mas todavia elas apresentavam um aspecto, né, elas chegavam a tombar com seus formosos ramos, né, tamanha carga, né, dos frutos, né, maravilhosos, belos, variadas cores e tons, né, tentadores. E havia flores também de toda cor e os mais variados perfumes em grande quantidade. E como, né, talvez, isso é uma opinião minha, né, a gente vai vendo a lição, vai descobrindo coisas que a gente achava que já conhecia, né? Mas eu vejo, por exemplo, Deus criou o universo. Mas o Gilson mora, nesse universo ele mora no Brasil, né? Ele mora no planeta Terra, no Brasil, no estado de São Paulo, em Olímpia, mas ele tem um lar, né? Então, apesar de Adão e Eva, né, viverem ali, eu acho que Deus quis também ensiná-los, né, e preparar para um encontro diário num lugar especial. Então, dessas trepadeiras, né, o trabalho de Adão e Eva era moldar, né, trabalhar esses ramos para que eles formassem coromanchés, né, coramanchés, né, que é o coramanchão, né, que todo mundo conhece. Então, o coramanchão, na verdade, vamos dar um exemplo de como ele funciona. É como se fosse uma parreira, né, ele pode ser mais ou menos no estilo de uma parreira, né, que ela é coberta de uvas, né, então é mais ou menos aquilo. Uma rupá, né, que na cerimônia do casamento judeu, né, a primeira edificação que eles fazem simbólica ali é uma rupá. Então, ali é também uma demonstração seria um coramanchão, né, um caramanchão. E só que eles eram feitos de árvores vivas. Imagine então nós, né, carregadas de flores, com os mais variados, né, aromas, frutas, né, aromáticas também. Porque hoje, Nasa, eu fiquei pensando aqui, quando eu estava vendo essa lição, me lembrei de uma coisa. Hoje a gente vê a maioria das frutas, elas não têm mais aroma, né? Eu não sei se é por conta da modificação genética, da pressa, né, dela produzir para fins comerciais. Mas eu lembro quando eu era criança, e não faz muito tempo, chegava a época de Natal, a gente ficava doido, porque eu tinha uma tia que tinha uma parreira. Então a gente ia lá e sempre vinha embora com cachos de uva. E a uva parece que tinha, né, tinha aquele cheiro gostoso, né, um aroma. Então era o cheiro do Natal.
Eu lembro quando ia com meu pai para São Paulo, eu era menino, e aquela época só tinha a Anguera, né? Quando a gente passava ali perto da região de Jundiaí, ali, na volta sempre meu pai trazia pêssego, e o pêssego vinha, ele contagiava, né? O veículo ficava perfumado. Então hoje nós não temos, né? Temos ainda algumas frutas, se elas são cultivadas, né? Numa escala não comercial, elas têm aroma. Agora imagina você viver num lugar onde você edifica, né? Ali, aonde as paredes são né? de plantas, aonde no telhado você colhe os frutos, né? Dos mais variados sabores, frutos tentadores. E no meio desse jardim maravilhoso estava a árvore da vida, né? Que ela fazia com que eles, né, jamais tivessem necessidade de algo que viesse a perecer a vida deles, né? Gilson, de 0 a 10, que nota você dá para o lar, a casa de Adão e Eva? É difícil mensurar, né? Mas tem que dar 10, né? Viver num lugar desse é um privilégio, né? Achei que você ia colocar defeito na obra de Deus, aí você ia se entender comigo. Não, não é, né? Que eu não tenho ideia, né? Mas é algo Gilson, assim, é surpreendente, né? Não tem. maravilhoso. Nada faltava para a felicidade do homem. Isto é o que a senhora White diz. E eu fiquei encantado que esses carramanchão ou caramanchés, como a senhora White fala, eles construíram, eles fizeram ali o seu quarto para a privacidade, para a vida íntima deles. E essa espécie de lar que eles tinham ali dentro do Éden, à medida que os filhos fossem crescendo e saindo, serviria de modelo para eles viverem, não em prédios, construções como nós temos hoje, com segurança de tudo quanto é tipo, mas íamos viver em contato com a natureza e povoar toda a terra. Bem, ótimo, Gilson. Deixa eu passar rapidamente para o Aquiles. Irmão Aquiles, trabalhar num lugar desse, cansaço, enfado, como seria? Por favor, irmão Aquiles. Trabalhar num lugar desse era como se trabalhasse no Jardim do Éden. Então, bem, hoje nós vamos interpretar o Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao 23, através da ótica da educação. Tá? E o Jardim do Éden é a sala de aula e o mestre é o grande nosso professor. Eu vou contar uma experiência que eu vivi na empresa que eu trabalhei, muito rapidamente. Uma vez, nós tivemos que migrar de sistemas e um programador criou um sistema de automação de uma atividade que nós tínhamos. E trouxe lá para nós um manual enorme. Só que durante o processo apareciam falhas, né? E que necessitava de ajuste. Toda vez que aparecia um problema, a gente, em vez de olhar o manual, chamava o programador, ele vinha muito rápido, ele ia no ponto e fazia as correções, né? Como ele foi o criador do sistema, ele tinha tudo na cabeça, não precisava olhar o manual. E nós ficávamos impressionados como ele conseguia rapidamente detectar, né, e aonde ele deveria fazer esses ajustes. Agora, irmãos, imagine ter um professor que criou todas as coisas desse mundo. Imagine como que eram as instruções de trabalho desse professor, né? Eu fico imaginando o tamanho do manual de operações que ele elaborou. Então, por isso que nós podemos ter resposta para qualquer dúvida através da Palavra Santa, que é o nosso manual e guia de fé, né? Também é por isso que Jesus é chamado mestre dos mestres. Muito bem. Só uma coisa. Para nós transmitirmos ensino, nós precisamos saber. Para nós transmitirmos educação, como você já falou, Nazaré, nós precisamos ser, tá? Senão, o processo não acontece. Bom, vamos lá. No processo educacional de Deus está incluso uma ferramenta chamada trabalho. Uma das orientações divinas era para Adão e Eva cuidarem do Jardim do Éden e, dessa forma, colocar em prática a educação que eles estavam recebendo. E aí ele fez o trabalho
de parte da experiência humana, mesmo antes do pecado. É claro que o trabalho com sofrimento aconteceu, foi resultante da entrada do pecado. O trabalho somente é vinculado ao prazer, porque dá prazer trabalhar, né? Por isso que nós temos prazer no trabalho. Na perspectiva criada por Deus, foi o direcionamento ao casal para a responsabilidade, porque educar é também transmitir a necessidade de ter responsabilidade, de ter vínculo com o trabalho, vínculo com pessoas e com o ambiente, com os animais, de a gente ocupar o espírito, né? Fortalecer o corpo e desenvolver os nossos dons e desenvolver os nossos talentos. Para quê? Para a formação do nosso caráter e de fidelidade. Dessa forma, nós teremos conforto, paz e estabilidade dentro da ótica divina. Essa foi a responsabilidade delegada por Deus a Adão. Todo o processo educacional que Adão e Eva estava muito bem desenvolvido, a transmissão até a chegada do intruso, chamado pecado, que deteriorou o processo de crescimento e educação de Adão, como tem deteriorado o nosso também, né? A nossa educação está correndo um sério risco. Através de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de continuarmos ou recuperarmos com a nossa redenção e voltarmos ao Éden original na escola da vida. Que quem é o professor? Oi. Aqueles aqui já entrando na meia parte da lição, né? Ai, tá bom. Então vamos lá. Nós queremos... Conclua. Tá, então nós queremos ser educados por um professor genuíno, verdadeiro e supremo, para um caminho de volta ao lar original que Deus nos deu, tá? Eu tinha mais coisas, mas acho que eu vou entrar na explicação dos outros. Você já está pronto para assumir uma classe, viu? Você já vai passar o todo. Desculpa. Aquiles, eu fiquei encantado com a citação da senhora White, que ela disse que o trabalho era uma bênção. Sim. Por quê? Porque desenvolvia a mente, fortalecia o corpo e desenvolvia as faculdades espirituais. Aquiles, trabalhar num lugar desse, você que andou o mundo trabalhando, de 0 a 10, que nota você daria para o Jardim do Éden como trabalho? Nossa, um lugar desse, eu acho que eu nem perderia meus cabelos. Eu daria nota 10, com certeza. Sem dúvida, né, Aquiles? Perfeição, perfeição. A verdadeira alegria da vida, a senhora White fala que é encontrada no trabalho. E vocês sabem, irmãos, quando a gente trabalha por obrigação, por dever, simplesmente por causa do salário, nós não somos felizes. Quando nós trabalhamos por amor, quando nós encontramos a alegria de desenvolver alguma atividade, nós encontramos a felicidade. E ali, Adão e Eva e todos nós poderíamos ser felizes, porque era uma atividade prazerosa. Eu vou agora para a tia Lu. Tia Lu, o Éden como escola. Tia Lu, você que é uma professora, conte, o que tinha de bom naquela escola? E eu te pergunto, você gostaria de dar aula nela? Imagina, né? Difícil até responder, né? Como não ter vontade de trabalhar num lugar desse? A gente, como professora, quando a gente vai começar o ano letivo, a gente tem toda aquela programação, todo aquele prepara a sala, e é material, e é capacitação, é tudo. E aí a gente faz aquela sala de aula linda, maravilhosa, para receber os nossos queridos alunos, né, com amor, dando tudo o que precisa. Aí a gente volta lá um pouquinho no Jardim do Éden. Como que foi a primeira escola que Deus criou? Aquele jardim perfeito. Tudo ali em sintonia. Deus criou tudo para a beleza dali. Estava tudo pronto. O que faltava naquela escola? Os alunos. Já pensou para Adão e Eva, quando eles acordaram e viram aquilo ali? Porque a escola, a gente tem a sala, nós somos limitados na sala, você tem que passar seus conteúdos na sala de aula. Agora, imagina ali, eles tiveram todo o conteúdo onde? Livre, em tudo. Tudo que eles olhavam ali era um aprendizado.
Ali tinha a matemática, ali tinha a ciência, a biologia, a história, a geografia. E a melhor parte, quem era o professor deles? Jesus. Era aquele criador, aquele ali. Eu achei assim muito interessante, porque Adão conhecia desde uma coisinha pequenininha até os maiores ali. Se eu fosse lá dar uma aula para Adão, ele iria me dar uma aula durante um ano e eu não ia conseguir ter toda a sabedoria. Porque os dois eles foram criados com uma sabedoria assim que acho que na nossa mente humana não tem como você falar. Física, inteligência intelectual, inteligência ali emocional, era tudo perfeito, era uma sintonia assim. A gente vê às vezes aí nas notícias que um aluno, um jovenzinho, 12, 13 anos, conseguiu entrar numa universidade sem estudar, por ter um QI avançado. Agora, imagina como era o QI de Adão. Porque eu estudando NASA, eu perguntei, quem ensinou português para Adão? E como que Adão colocou nome em tudo que existe? Ele conhecia todas as propriedades, as características dos animais, da nuvem, do ambiente que eles viviam ali. Era uma coisa assim que eu acho que na mente humana é muito difícil a gente entender que capacidade que esses dois foram criados, que máquina. Assim, então, eu acho que se eu fosse lá como professor, eu não ia nem saber, porque Adão iria, né? Eva, além de físico dos dois, de uma beleza, pelo jeito, fundamental, uma altura, né? Extraordinário. Então, assim, eu acho que o jardim ali, aquela escola deles, o Deus mesmo apresentando todas as áreas para ele, é uma coisa assim que eu acho que é um sonho mesmo, né? Ô, Lu, coisa que eu achei interessante nessa parte também foi o fato de que Deus não ficou o tempo todo no pé deles, o professor não ficou o tempo todo no pé deles, eles tinham liberdade para fazer as suas coisas, eles tinham, se precisassem, a companhia dos anjos, era só chamar, e quando surgisse alguma dúvida, se eles precisassem, tivesse alguma dúvida, precisasse do professor, eles chamavam e Deus vinha imediatamente para solucionar a questão. Eu achei isso extraordinário. Então, e Deus ama tanto a sua criatura que Deus colocou eles lá e falou assim, ó, ele não deixou, por exemplo, ele deixou tudo perfeito, mas alguma coisa por amor ao ser humano ele tinha que deixar, que era o livre-arbítrio deles, né? Que é como o nosso hoje. Eu pensei muito nessa história, Naz, e pensei em Jó. Associei um pouquinho Jó. Quando Jó tinha tudo lá, que Lúcifer, né, falou? Ele tem tudo. Se Deus tivesse criado Adão e Eva tão assim numa perfeição que os dois não precisassem decidir nada, o que Lúcifer poderia falar também? Olha onde eles estão. Olha o paraíso que eles vivem. Eles têm tudo. Eles têm aula particular. Eles têm tudo. Aí o que Deus fez? Por amor à criatura, ele deixou algo para eles escolherem. Mas espera aí que essa parte é do Onofre. Então, eu não vou entrar, viu, Onofre? Mas assim, então, o amor é tão grande. Aqueles dois alunos, assim, já pensou você ter contato direto com um anjo? Eu tive um simples sonho com um anjo, fiquei encantada. Agora imagina você falar com o anjo. O anjo tá ali. Demais. Lu, que nota que você dá para essa escola? Ai, 11, tem 11. Ótimo. Bem, irmãos, vamos seguir um pouquinho mais adiante. Eu gostaria de convidar agora o Felipe. Fê, estou invertendo a ordem aqui. Lazer e recreação existiam nesta escola, Felipe? Pai, na infinita sabedoria de Deus, né, o conhecimento dele, ele sabia da importância dessa parte também para o homem. E é importante notar também que sempre que se diz lazer e recreação, a gente está falando de atividade e não de inatividade. Não fazer nada não distrai e também não recria, tá? Isso é importante a gente ter em mente.
Então, no Éden, existiam diversos modos, né, diversas formas do santo casal terem contato com lazer, terem momentos de lazer e de recreação. O primeiro deles que eu queria destacar é o lazer pela contemplação. A terra, quando ela saiu das mãos do Criador, ela era extraordinariamente bela. Vocês já imaginaram um passeio, né, pelo Jardim do Éden? Caminhar por entre as árvores, ver todas aquelas flores, frutos, na companhia dos animais. Eu acho que não dá nem para imaginar, né? Mas Deus, ele criou essa natureza tão perfeita no intuito de que o homem pudesse contemplar e que isso lhes produzisse prazer, que eles tivessem momentos de lazer e recreação fazendo esses passeios e contemplando a natureza. Um outro ponto muito interessante é que o homem foi criado com necessidades sociais, né? E foi inclusive nesse contexto que foi criada a mulher, né, para ser a sua companheira. Passar tempo na companhia de pessoas queridas é prazeroso, produz satisfação, produz contentamento e inclusive as melhores coisas da vida, elas são ainda mais prazerosas quando nós estamos em boas companhias, né? Você já viu uma bela paisagem sozinho? É uma delícia, mas falta alguma coisa. Você quer comentar, você quer compartilhar, você quer ver se aquela pessoa está tendo também aquela mesma sensação, se ela está captando um nuance diferente. Então, tudo que é compartilhado é mais gostoso. Inclusive, Ellen White, ela disse que mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer o desejo de Adão de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. Então, é importante também nós estarmos com as pessoas que compartilham dos mesmos interesses, pessoas que tenham a mesma natureza nossa, né? Então, as pessoas com os mesmos princípios, a mesma fé. Nesses casos, existe harmonia de propósito. A conversa flui, o passeio flui, fica tudo muito mais gostoso. Eu sei que o Aquiles já falou disso, mas eu queria só acrescentar que o labor, o trabalho, ele também era um instrumento de lazer. Tem uma famosa frase que escolha um trabalho que você ame e nunca tenha que trabalhar na sua vida. É mais ou menos assim. Foi o caso de Adão e Eva. Vocês já imaginaram qual o tamanho prazer de lidar com um jardim daquele? Ter que cuidar de um jardim, ter que dominar, né? Governar aquela linda terra recém-criada? É impressionante como que Deus cuidou de cada aspecto. Não havia doença, né? Não havia doença, não havia praga, não havia veneno, não havia espinho, não havia erva daninha. Não tinha que rastelar a folha murcha que caiu da árvore, não tinha que pegar a fruta caída do pé, podre. Era só cuidar da beleza, né? Transformar ainda mais em algo mais belo e mais prazeroso. Então, acho que não precisa nem explicar mais, né? Agora, eu queria destacar ainda outros aspectos, pai, bem rapidamente. Que o verdadeiro prazer, né? O verdadeiro lazer está nas coisas simples, né? Ellen White diz que os verdadeiramente sábios encontrarão um prazer real e enobrecedor nas fontes de gozos que Deus colocou ao alcance de todos, né? Não é reservado só àqueles que possuem iates, casas luxuosas e mansões que têm piscinas e parques aquáticos e tudo mais, luxo, pompa, banquete. Não. O real e mais absoluto prazer está nas coisas simples. Aquilo que Deus colocou ao alcance de todos. Isso é o quê? Claramente é a criação, é a natureza. E outra coisa, a comunhão com Deus, ela produz felicidade. Quando nós nos comungamos com Deus, isso nos produz satisfação e prazer. Nos aproximarmos do Criador, do seu amor, isso nos traz paz, tranquilidade, segurança. E esses são sentimentos precursores da felicidade. Legal. Um outro ponto, para terminar e sem me alongar mais. O sábado era o momento de recreação por excelência. Era nesse momento que Deus separou para que nós, né, Adão e Eva e também nós, interrompamos as nossas atividades, nossos interesses cotidianos, para nos dedicar à mais pura fonte de prazer e felicidade, que é a comunhão com Deus mediante suas obras criadas.
Legal. O Juraci vai falar também sobre isso aí, por isso que não vou me alongar. Ô Fê, uma das áreas que eu também achei linda e que eu sei que você gosta é a música. Nos diz a senhora White que quando Adão e Eva cantavam louvores a Deus, enaltecendo esse Deus criador, diz que os passarinhos, os animaizinhos se uniam a eles no cântico. Você já pensou que coisa mais linda? Um coral da natureza e com o solo de Adão e Eva? Imagina a capacidade vocal que esses dois tinham, né? As cordas vocais deles, acho que eram um pouquinho mais afinadas do que as nossas, né? Com certeza. Fê, lazer e recreação no Éden, que nota que você daria, de 0 a 10? Eu dou nota 10. A mais. Amém. Amém. Irmão Juraci, Deus tinha um lugarzinho especial para se encontrar com Adão e Eva. Deus tinha um ponto de encontro diário e um especial semanal com os nossos primeiros pais. Conte-nos como era isso, irmão Juraci e Ana. Nossa, essa era a principal beleza do jardim, poder ter um encontro, né, com o Criador, estar ali face a face com o Criador. Que privilégio esse, né? E eu estava lendo aqui o texto do livro Patriarcas e Profetas. Eu tenho uma edição bem antiga aqui, que está bem marcadinha, sabe? Está tudo marcadinho, está tudo riscado, sabe? É um livro bem antigo. Por isso que eu te perguntei sobre a paginação, porque a paginação dele aqui é daquelas bem antigas, né? E tem um texto bonito que diz assim que Deus não descansou no sábado porque estivesse cansado, mas ele estava satisfeito com os frutos da sua sabedoria, bondade e com as manifestações da sua glória, e ele queria compartilhar essa satisfação com o ser humano, sabe? E na viração do dia ele vinha, não é? Para conversar com Adão e Eva, com os seus filhos. Então, no Éden, Deus estabeleceu ali o memorial da sua obra de criação, depondo a sua bênção sobre o sétimo dia. E é interessante que, olha só, como ele separou esse dia, ele tinha que fazer alguma coisa com esse dia que não havia trabalho servil. Olha lá, diz aqui no livro, o sábado foi confiado a Adão, pai e representante de toda a família humana. Que bênção! Não é? A sua observância deveria ser um ato de grato reconhecimento por parte de todos os que morassem sobre a terra, de que Deus era seu Criador e legítimo soberano, de que eles eram a obra de suas mãos e súditos da sua autoridade. Assim, a instituição era inteiramente comemorativa e foi dada a toda a humanidade. Nada havia nela prefigurativo ou de aplicação restrita a qualquer povo. Veja só que coisa linda. Então, como Deus, ele gosta de festas e ele sabe que o ser humano também gostaria de ter essas reuniões festivas. E ele deu esse dia especial. Por isso que, sabe, Nazaré, eu fico pensando, nós como membros da igreja, ou nós como chefes de família, deveríamos ter um respeito tão especial pelo sábado, deveríamos, de uma maneira tão, tão íntima, aguardar e preparar a chegada do sábado, sabe? Receber esse sábado como igreja feliz da vida. Não com aquela expressão, puxa, já chegou o sábado. Não, não é assim. A gente teria que falar assim, enfim, chegou o sábado. Dá a impressão que é um dia aguardado e deveria ser aguardado por nós. Tanto nas nossas programações da igreja, quanto nas nossas programações em casa. O sábado deveria ser esperado com uma expectativa diferenciada, porque é um momento em que Deus está aqui conversando conosco e dizendo, filho, e daí? Você gostou do que eu fiz? Olha o que eu preparei para você. Olha o jardim, as flores, as frutas, os animais domésticos, não é? Que tinha ali. Tanta gente gosta, tem o seu cachorrinho, tem o gatinho.
todos os animais eram domésticos, né, Juraci? Pois é. E eu fico surpreso que até a serpente era mencionada como um animal doméstico e estava por ali, não é? Então, veja a beleza do sábado. E eu e a Ana aqui, a gente fica meio triste quando a gente percebe que o sábado, às vezes, não é guardado ansiosamente, com aquela vontade de receber essa oportunidade. Mas não vamos entrar nas consequências do pecado, não, que é muito doloroso. Não, vamos parar na beleza. Na beleza do Éden. Na beleza do Éden. Na beleza do Éden, na beleza do sábado. E tendo uma coisa interessante, que o jardim do Éden era um ponto especial do Éden. Porque diz que Deus plantou o jardim no Éden. Então, quer dizer, o Éden devia ser assim, um bairro, uma vila, uma cidade, ou uma floresta. Quer dizer, eu estou tentando contextualizar, entende? Mas o jardim foi plantado do lado oriental dessa região chamada Éden, que era o paraíso. E ali era o ponto de encontro que Deus tinha com o homem. Que bom que a gente reservasse um ambiente em casa para ter esse encontro especial, todo o pôr do sol da sexta-feira, em especial, para falar com Deus, e todo o pôr do sol do sábado, e o sábado ser reservado realmente para esse encontro informal com Deus, tete a tete, conversando olho no olho e dizendo: Senhor, somos gratos a Ti pela criação, por tudo que o Senhor fizeste e pela vida que o Senhor nos deu. Não é? Amém. É isso. Ô, Jura, você me fez pensar em algo que eu acho que é oportuno. O planeta Terra era todo ornamentado pela mão de Deus. Mas o planeta Terra nós podemos então chamá-lo de parte santa. Só que dentro da parte santa existia o santuário, que era o Éden, o Jardim do Éden. E dentro do Jardim do Éden, a parte santíssima, que era onde Deus se encontrava com o homem, em todo pôr do sol e em todos os sábados. Outra coisa que eu fiquei maravilhado, a senhora White fala que mesmo no Éden, Jura, o homem precisava repousar de suas atividades cotidianas para ter mais tempo de contemplar a beleza, o amor e o poder de Deus. Impressionante, né, Jura? Nossa, impressionante. Perceber as cores das flores, as diferenças de cada folha de árvore, não é? O sabor de cada fruta. O sabor e o cheiro que o Gilson falou aí, das plantas e das flores e dos frutos. Gente, isso é uma... Sabe? A gente precisaria parar sempre no sábado para apreciar essas coisas, né? Amém. No lar adventista, a senhora White aconselha a gente a estar com a família sempre aos sábados, passeando pela natureza, demonstrando para as crianças e vivenciando essa experiência da beleza do sábado e desse momento tão especial com Deus. Amém, mas nós vamos voltar para lá. Irmão, se Deus quiser. De 0 a 10, que nota você dá para esta parte santíssima, a igreja do Jardim do Éden? Nossa, tem que ser 10, ou como disse o Felipe, mais e mais. Ou 11, como a tu. E a gente está reconhecendo que tudo que Deus fez foi perfeito. E irmãos, muito bom. Nós vimos aí, então, que nós tivemos nota 10, com destaque para tudo o que Deus fez no Éden, para o lar, para a escola, para o trabalho, para o lazer, a recreação e para a igreja. Só que Deus precisava saber se o homem estava feliz com aquilo ou não, se o homem estava feliz com Deus ou não. Existia uma prova, como toda boa escola, existia uma prova, um exame para o qual o homem deveria ser submetido. A prova, como vocês sabem, o exame, ele é decisivo para a aprovação ou reprovação de alguém. E o irmão Onofre vai nos explicar qual é a prova e por que ela existiu. Seja bem-vindo, Onofre. Você está com o som desligado, Onofre. Para lá. Espera aí.
Pronto. Agora. Bom, feliz sábado a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Ô, Nor, só quero te falar que você tem 3 minutos. Você pode fazer o que você quiser. Então tá bom. A prova, Ellen White citando isso, comentando isso no livro Patriarcas e Profetas, ela fala assim: a árvore da ciência se tornar a prova de sua obediência e amor a Deus. E um detalhe, Deus, ela continua e fala que Deus colocou uma única prova, foi a árvore do conhecimento lá do bem e do mal. E um detalhe, era o único lugar ao qual Satanás podia chegar e tentar eles. Então, a prova para eles era aquela única situação. Eles teriam que obedecer aquilo que Deus colocou ali, e o único ponto a qual eles poderiam cair era ali naquele lugar. E você vê que situação, né? E temos estudo hoje, não sentimos os aromas das frutas hoje como deveria. Respiramos um ar que eu fico imaginando assim, o ar lá no jardim, né? E a única prova que eles tinham era ali. E na única prova eles caíram. E aí eu fico imaginando na gente. Oi, Onofre. Tá ouvindo? Tô, Não ouviu? Pode falar. Ah, tá. Ouvi. Então, Você concluiu? eu comentando com a Fátima aqui, e a Fátima falando assim, todo mundo coloca a culpa em Eva, né? Mas Adão também caiu. Ele poderia ter colocado, mas esse não foi. Não derruba eles não, não derruba eles não, que o Flávio vai falar sobre isso. Então, o ponto da prova para eles, né, foi ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali, Ellen White citando, ela fala que Deus colocou, que, deixa eu ler a passagem para não ficar nas minhas palavras. Ele fala assim, ó, o Senhor achara conveniente não lhes impor senão uma proibição quanto ao uso de tudo que estava no jardim. Então, Deus, a única prova que Deus colocou, e o resto estava tudo ali, a mão deles, eles, né, tinha tudo ali. Mas Deus precisava saber se eles o amavam e se obedeciam por amor. Eles tinham livre-arbítrio para escolher, né? Mas Deus precisava saber. Um detalhe, que nem comentando com você, que você me falou, a questão é, se eles tivessem obedecido, tivessem coisado, a árvore seria retirada e não teria mais. Esse aí é um fator importante. Se eles tivessem passado nessa prova, neste exame, a árvore seria retirada, Satanás seria expulso e jamais eles viveriam qualquer tipo de tristeza como essa que nós estamos vivendo hoje. Porque você vê, hoje, por mais prazeroso que seja qualquer ofício, qualquer trabalho que a pessoa gosta de fazer, né? Tem uma colocaçãozinha que o meu finado pai falava, ele falava assim, ó, olha, filho, urubu é preto em qualquer lugar que você for. Então, quer dizer, qualquer ofício vai ter o espinho também, né? Mas do pecado. Né? Tem. Outra coisa que eu achei interessante que a senhora White diz, Onofre, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava localizada próxima da árvore da vida. A árvore da morte estava perto da árvore da vida. A árvore da vida era um caminho obrigatório para Adão e Eva, para eles se manterem vivos, ativos, né? Mas eles passavam e vendo também que ali estava a árvore do bem e do mal, onde que residia Satanás, que Deus já tinha dado informações para eles, desde o capítulo 2. Existe um inimigo e ele está localizado ali. Se vocês comerem daquele fruto, certamente vocês morrerão. E, infelizmente, né, essa prova foi tão grande que ocorreu a queda. Mas quem vai falar sobre a queda para nós agora é o nosso irmão Flávio. Flávio, houve um dia
em que alguém resolveu faltar à aula. Deixou o seu trabalho prático, seu aprendizado prático, se distanciou e se aproximou do local proibido. E surgiu um professor, um intruso, um impostor, pregando uma matéria extracurricular. Conte para nós, Flávio, como aconteceu isso. Você tem 4 minutos, Flávio. Vou fazer em 3, igual todos os outros, viu? Vou tentar, melhor dizendo. Ô, Nara, o senhor falou antes sobre o teste, sobre a prova, né? Já falamos sobre todos os pontos, lar, escola, o lazer, e todo mundo deu nota 10. A mais. Eles tinham plena capacidade, pelo lugar que estavam, eles tinham plena capacidade, pelo professor que tinham, de tirar 10. Eles podiam escolher tirar 10. Mas aí, como o senhor disse, entrou um professor, né? Eu queria falar rapidinho, 10 segundos também, sobre os auxiliares de classe, Nasa. O senhor também já falou sobre eles. Eles não tinham sido deixados sem explicações, mas os anjos ministradores, os auxiliares de classe, que também amavam o ser humano, amam, melhor dizendo, ensinavam todos os dias sobre como Satanás caiu, por que caiu, e que ele ia vir com todas as suas artimanhas e enganos para cima do homem e da mulher. E eles tinham plena consciência disso aí. Só que aí deram alguns passos, né? E é sobre esses passos que eu gostaria de falar. Eva, desenvolvendo ali, né, suas habilidades no trabalho, que era um lazer, como o Felipe falou, fazendo suas coisas alegremente, percebeu que estava longe do marido. Inconscientemente, eu achava que ela tinha se separado consciente. Adão permitiu que ela se separasse, Ellen White diz, mas ela acabou se separando inconscientemente. E quando ela viu que ela estava muito longe do seu marido, e já perto dali do perigo, ela sentiu uma sensação estranha de perigo. Só que aí vem o primeiro passo, o segundo passo, Nasa, depois de ter se afastado do marido, ela percebeu o perigo, mas, segundo Ellen White, concluiu que tinha sabedoria o suficiente para vencer o mal. Sabedoria e força para vencer o mal. Num terreno dominado, um terreno não, né? Mas num lugar onde o inimigo atuava. Queria só puxar um ganchinho. Às vezes nós pensamos da mesma maneira que Eva. Eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa, eu vou ler tal coisa, vou assistir alguma coisa porque eu tenho conhecimento suficiente. Eu tenho sabedoria o suficiente, eu tenho força o suficiente para vencer o mal. Nós temos que ter o exemplo de Eva, que não conseguiu e nós também não conseguiremos se não estivermos ao lado de Cristo Jesus. Segundo ponto, Nasa, que isso aconteceu. Por que ela chegou lá perto tão bela, colorida, refulgente no terreno dela? Ela começou a pensar algumas coisas que não deveria. Curiosidade e admiração por aquilo que Deus havia proibido. Esse foi o erro de Eva, esse foi o erro de outros personagens bíblicos, esse foi o erro do povo de Israel, admirar pessoas que não poderiam ter contato com elas e tiveram que vagar no deserto durante 40 anos por isso. E esse também é o nosso perigo. Deus proíbe claramente algumas coisas na palavra de Deus e às vezes nós queremos ir lá admirar, ser conhecedores do mal. E com certeza nós iremos sucumbir, assim como aconteceu também com Eva. Mas aí, Nasa, começou o terceiro ponto, terrível, né? É o bate-papo com o diabo. Quando você começa a ouvir o bate-papo com o diabo, quando você começa a conversar com o inimigo, você não pode dar lado para ele. Tem que fazer como José, dar no pé. Com roupa ou sem roupa, você tem que dar no pé. Você tem que fugir. O professor, o mestre, foi bem claro, né? Se comeres do fruto dessa árvore, nem citou tocar, né? Porque subentende-se. Mas se vocês comerem, certamente morrerás. Será que eles sabiam, Lázaro, que era morrer? Poderiam saber o que era morrer, mas não sentir o que era morrer. Aí vem um professor impostor, como o senhor disse, e fala assim, o professor de vocês está desatualizado, viu? Vocês podem ser melhores que esse professor. Esse é o nosso grande erro, viu? Às vezes querer saber mais que o mestre. Jesus, em Lucas 6,40, eu acho, disse assim, que o discípulo nunca é maior que seu mestre. O aluno nunca será maior que o seu professor. Principalmente quando o professor for Jesus Cristo.
Tudo que aprenderam, Nasa, no lugar que aprenderam, pelos auxiliares, auxiliando de forma perfeita, uma mente perfeita que tinham, eles poderiam sim, estavam totalmente capacitados a passar por essa prova. Mas tem um outro ponto que eu queria abordar, por que Eva caiu. E eu acho que esse é um ponto interessante. Bom, você me assustou com o tempo, ó, tô tendo que correr. Quando ela pegou o fruto, Nasa, e veio trazendo para Adão, Adão percebeu coisa diferente nessa mulher. Quando ela bateu o papo com o inimigo pegou o fruto, deu para ela, falou, olha, eu estou comendo. Você vai poder ser como Deus, conhecedor do bem, que vocês já conhecem, e do mal. Como diz o pastor, uau, né? Vocês vão entrar bem, vocês vão conhecer o mal. Pegou, entregou para ela e ela comeu, ela automaticamente sentiu alguma coisa estranha dentro dela. E quando ela foi levar o fruto, né, o passar para Adão, Adão percebeu que havia alguma coisa diferente em Eva. E começou a conversar com ela, indagando Eva. Quando ela começou a explicar para ele o que havia acontecido, como ela havia conversado com um animal que não falava, e Adão sabia muito bem, Ellen White cita, ela diz a única palavra, naquele momento havia uma terrível luta dentro de Adão. Ele sabia, entendeu tudo o que estava acontecendo, tudo o que tinha acontecido. Mas nós sabemos que por amor a Eva, o que ele fez. Só que um ponto que eu gostaria de tocar nesse final, Nasa, é que Ellen White diz que na conversa com Adão, Eva acabou por dar crédito, falar para Adão, né, que confiava nas palavras da serpente, simplesmente porque não havia sentido ainda nenhum desagrado divino. Isso me chamou a atenção. Sabe por quê? Às vezes nós estamos fazendo coisas na vida, Nazareno, que são erradas, e por simplesmente a gente não ver nenhum raio caindo na nossa cabeça, acometidos de alguma doença, tipo assim, desagrados divinos tão evidentes, nós achamos que cometer o errado é certo. E que nós estamos certos em fazer aquilo. Esse foi um grande ponto de Eva, e que Ellen White também bate em cima. Por não sentir no momento nenhum desagrado divino, ela passou a acreditar mais e desacreditar no método, no que o professor tinha dito. Só que Adão disse o quê? Disse não, né? Ele fez o quê? Eva, como nós sabemos, foi enganada. Adão consciente. Por amor a Eva, ele se esqueceu de que Deus poderia trazer uma outra Eva a ele e fazer com que tudo aquilo viesse novamente a ser flores, e aceitou. Tiraram 0 na prova, Nasa. Infelizmente, tiraram 0 na prova por escolhas próprias. Só que gostaria de terminar a conversa de Ellen White, que eu achei muito interessante. Eva descreu das palavras do professor de Deus, e isso a levou à queda. Do juízo divino, nós, os homens, né, a humanidade, não será condenada porque conscientemente acreditaram na mentira, mas porque conscientemente desacreditaram na verdade. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos dando todas as formas para tirar 10 na escola. O que nós não devemos fazer é desacreditar no que Deus já havia ensinado. Se assim ocorrer, né, nós tiraremos 0, seremos expulsos da escola, assim como foram os nossos primeiros pais, e o final nós bem sabemos. Estamos, a sua descendência, colhendo os frutos até hoje. Deu 5 minutos. Será? Flávio, muito bem. Irmãos, vejam que situação. Eva achou que estaria fazendo um curso de pós-graduação com o professor impostor. Ela achou que através de um atalho ela seria tão grande quanto o próprio Deus. Ela preferiu descrer. E como o texto que o Flávio leu da senhora White, ela negligenciou a oportunidade de aprender o que é a verdade e se apegou à mentira. Uma meia-verdade é igual a uma mentira completa. Foi expulso da escola. Foram expulsos da escola. E, consequentemente, a terra foi amaldiçoada, a própria mulher foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada, e o trabalho de Adão, a partir daquele momento, passou a ser totalmente diferente, e hoje nós bem o sabemos. Entretanto, irmãos, no capítulo 3, no verso 15, Deus mostrou uma saída para os nossos primeiros pais. O plano da redenção foi agora exposto.
através do descendente da mulher, através de Cristo Jesus, a cabeça da serpente será esmagada. Já foi esmagada de fato, de direito, mas ainda não de fato. Na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente. E quando ele retornar para nos buscar e nos devolver o Éden, definitivamente, então, após o milênio, a cabeça da serpente estará esmagada também de fato. Irmãos, o plano da redenção passou a ser matéria de estudo para a humanidade. Hoje as nossas aulas são à distância. Nós não temos mais o contato com o nosso professor, não contamos pessoalmente com o auxílio dos anjos, o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, a própria natureza, hoje são os livros de estudo, e principalmente a revelação em Cristo Jesus, são os livros de estudo através dos quais nós poderemos nos apropriar deste conhecimento e, através da fé, chegarmos aos céus. Nós poderemos voltar ao Éden. Esta é a grande mensagem que a educação cristã transmite para todos nós, famílias da igreja e membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos, de agora em diante, trabalhar para restaurar aquilo que o pecado prejudicou, que é a imagem de Deus em nós. Na conclusão deste estudo, eu gostaria de deixar estas informações através do livro 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 1 até o 11. Eu vou fazer um comentário rápido, mas o verso 3 diz que Deus, pelo seu divino poder, nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, ou pleno conhecimento, ou a educação superior, a educação cristã. Ele nos chamou para a sua glória e virtude. Irmãos, através das virtudes cristãs mencionadas, dos versos 4 até 8, nós poderemos desenvolver, então, uma conexão plena com Deus, através do pleno e completo conhecimento de Cristo Jesus. Aí diz o verso 9, nós não seremos mais cegos, não seremos míopes nas questões espirituais, vendo só o que está perto. Nós vamos, então, enxergar o que está além. É isto que a educação cristã propõe para nós, irmãos. Entendermos o plano da redenção, aquilo que está além de nossos olhos, além do alcance das mãos. E se procurarmos o verso 10 com diligência cada vez maior, confirmar a nossa vocação, o nosso chamado para pertencer à igreja, chamado para pertencer ao reino de Deus e eleição, procedendo assim, nós não tropeçaremos em tempo algum. E o verso 11 é lindo demais. Pois desta maneira é que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através deste conhecimento, irmãos, como se deu a queda, e também a revelação do plano da redenção, que agora passou a ser matéria estudada nesta escola que hoje nós frequentamos. Além da criação, nós estudamos sobre a redenção, o plano de salvação para nós. Através deste conhecimento pleno, nós estaremos aptos a retornar ao Éden. Irmãos, vale a pena pensar nisso ou não? Seremos míopes espirituais? Seremos cegos? Iremos seguir os falsos mestres, os falsos profetas que o capítulo 2 nos advertiu? Ou vamos garantir, através da fé em Cristo Jesus, o nosso lugar na eternidade? Irmãos, que lição nós temos a desenvolver durante esse trimestre? A educação cristã. O que fazer para obter este conhecimento que nos fará sábios para a eternidade? Eu não sei, eu acho que ainda temos algum minutinho, e eu gostaria de saber da igreja, do pessoal, se tem alguma coisa que alguém gostaria de comentar ou perguntar. Senão, nós estaremos encerrando a nossa escola sabatina. Alguém gostaria de falar algo ou perguntar? Ô, Nádia. Sim. É o Henrique. Eu me veio uma curiosidade. Peraí. Me veio uma curiosidade. Eva, ela
por ter conhecimento também, no qual o Flávio disse, por saber de tudo, pode-se dizer que ela foi por inocência também? Caiu por inocência ou não? Não, Henrique. Ela não era inocente. Quando Deus permite a prova, Henrique, Deus só permite a prova ou a tentação se nós estivermos capacitados para enfrentá-la. A Bíblia fala que ninguém é tentado ou provado acima das suas forças. Nós poderíamos imaginar que naquela época, segundo a própria senhora White, Adão e Eva tinham cerca de 30 anos de idade. Então, eles tinham sido doutrinados, ensinados, tanto por Cristo, tanto pelos anjos. As informações que eles tinham eram amplas, sobejas, para que eles tivessem um preparo. E Deus permitiu a prova porque sabia que eles tinham condição de superá-la. Infelizmente, foi o que ocorreu. Eles erraram. Dizer que era inocente seria atribuir culpa a Deus, Henrique. E nós não podemos fazer isso. Você viu que a hora que Deus perguntou para Adão, Adão, por que você fez isso? Ele apontou a mulher. Foi essa mulher, nem mencionou o nome dela. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Como que dizendo, o Senhor me deu uma porcaria, o que aconteceu? Eva, por que você fez isso? Foi a serpente. Então, atribuir culpa aos outros dos nossos erros também se tornou uma prática. E o pecado nos expõe, nos deixa nus. E é isso que ele tenta fazer conosco. Respondi a pergunta, Henrique? Sim, senhor. Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta? Valeu. Nazaré. Oi. O nosso livro desse trimestre Alô, é Educação... Aqui. Oi? Posso continuar? Pode falar, Henrique. Pode. Educação e redenção, né? Podemos chamar educação redenção? Sim. Essa é a pergunta. Boa. A matéria que foi estudada lá no Éden era limitada à criação, a criação da Terra, a criação do universo. Nós tivemos que agregar essa outra matéria, que é a redenção. Né? Depois do pecado, nós temos que nos especializar também agora na redenção. Mas a educação cristã é o conhecimento de Deus. E consequentemente, você tem razão. A educação cristã vai garantir a nossa redenção. Valeu, obrigado. Irmãos, eu creio que o tempo já transcorreu tão rápido. Espero ter atendido as exigências do nosso estudo. Desafio todos vocês a tomarem essa decisão de estudarmos fielmente cada lição, porque é um alimento que nos fará sábio para a salvação. Fique com Deus e obrigado, Ana. Com você. É com a Rafa. Bom, eu quero agradecer o Nazaré pela coordenação da lição e por mais uma vez ele nos capacitar com o conhecimento dele e nos dar mais conhecimento e mais sabedoria. Agradecer também a todos os professores que participaram, que também nos mostrou um pouco mais de conhecimento sobre a palavra de Deus, que o nosso Senhor possa abençoar cada vez mais todos nós. E aqueles que não participaram, vamos participar, não precisa ter vergonha, errar é humano, o que não pode é a gente deixar uma dúvida dentro da gente. Então, na próxima lição, se você tiver alguma dúvida em relação à lição ou em relação a alguma coisa da Bíblia, aperte seu microfone, sua câmera e dê sua opinião e que nós possamos cada vez mais compartilhar a palavra de Deus entre nós e entre as outras pessoas. Eu agradeço a participação de todos. Como já deu 10h30, eu vou encerrar por aqui e que nos vemos no culto e no próximo culto de quarta-feira também. Tchau, tchau. Deus abençoe a cada um e até sábado que vem. Tchau, tchau. De sábado. Sábado. Tchau, tchau, irmãos. Obrigado a todos.